TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Você que acompanha a TV Câmara Campinas assiste ao vivo agora ao 19º Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas para o 19º Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Governo, Arquivo Público do Estado e Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Câmara Municipal de Campinas e a Escola do Legislativo de Campinas, Elecamp. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa o subsecretário de Assuntos Institucionais e responsável pela Elecamp, senhor Reginaldo Moretti. O diretor técnico de divisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, senhor Paulo Massaro Sugiura. O coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo, senhor Fernando Padula Novaes. E o coordenador do Arquivo Público da Câmara Municipal de Campinas, senhor Caian Bernardes. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Agradecemos as seguintes presenças: Tadeu Marcos, ouvidor da Câmara Municipal de Campinas. Agradecemos ainda a presença de todos os servidores e gestores das cidades presentes nesta manhã. Neste momento, passamos a palavra aos componentes da mesa. Representando o Governo do Estado de São Paulo, passamos a palavra ao senhor Fernando Padula Novaes, coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Bom dia a todos. Bom dia. De manhã, né? Eu queria comentar aqui a Câmara Municipal de Campinas, agradecer pela parceria aqui em nome do Reginaldo, comentar o coordenador do Arquivo Municipal, comentar os nossos palestrantes, né? O Igor, a Camila, o Reginaldo, o Humberto Inarelli e o Antônio Carlos Galdino, e comentar o Paulo, do Tribunal de Contas, nosso parceiro aí na área de acesso à informação e gestão documental. Esse é o 19º Encontro Paulista de Gestão Documental. Eu queria fazer uma pergunta. Daqui de vocês, quem conhece o Arquivo Público de São Paulo? Já foi lá? O Marcelo não vale, já trabalhou lá. E quem de vocês trabalha com o arquivo no seu município, na sua Câmara? A maioria. Bom, então fica aqui primeiro o convite para vocês conhecerem o Arquivo Público do Estado de São Paulo e aproveito para fazer uma rápida propaganda da nossa instituição. O Arquivo Público de São Paulo tem 126 anos de existência, a sua documentação remonta ao século XVIII, e ele é uma instituição chamada de híbrida, né? Tem um pé na história e um pé na gestão. O pé na história para preservar a documentação que tem valor histórico e probatório. É o primeiro prédio no Brasil construído para ser arquivo. O que quer dizer isso? Ele tem condições de aguentar, suportar 2.500 quilos por metro quadrado, tem condições de temperatura, umidade, não tem tubulação de água passando nos andares de acervo, justamente para não ter umidade, que é para não correr risco. Tem um laboratório de restauro de documento, que tem documento lá com 300, 400 anos de idade, que precisa ser preservado. Uma mini fábrica de acondicionamento para criar as caixas, as embalagens, para estarem apropriadas com materiais alcalinos para diminuir a acidez dos documentos.
E tem uma área de gestão documental, né? O arquivo é um órgão central para o governo do Estado de São Paulo no sistema de arquivos, criado lá atrás, em 1984, no bojo do processo de redemocratização no governo Montoro, e tem como órgão central o Arquivo Público do Estado. Ele é responsável pela elaboração da tabela de temporalidade e plano de classificação dos documentos da atividade meio do Estado, auxilia as secretarias e órgãos na elaboração das tabelas dos documentos fins, tem um sistema que é o SPDoc, com regras arquivísticas para controle da documentação produzida em papel, é o responsável pela coordenação do SIC, da Lei de Acesso à Informação, o sistema SIC.SP, e tem um arquivo administrativo intermediário e o Centro de Apoio de Assistência aos Municípios, que é o CAN, dirigido pelo Igor, já foi dirigido pela Camila, que tem hoje aqui também o Júlio, que está aqui presente. E é um centro que existe exclusivamente para atender os municípios, as câmaras e também as prefeituras. Infelizmente, nós ainda temos poucas prefeituras que têm arquivos. São 137 prefeituras. Embora e está a Susan também aqui, embora desde a Constituição Federal já exista a obrigação dos estados e municípios cuidarem da sua documentação, preservarem a documentação histórica, cuidarem da gestão documental, darem acesso. Posterior a isso, a regulamentação com a Lei de Arquivos, em 1991, e mais recentemente a Lei de Acesso à Informação, a LAI, são 137 municípios que têm arquivos organizados, que têm arquivos instituídos. Isso representa pouco mais de 1/5, pouco mais de 20% dos nossos municípios. E que instituíram a Lei de Acesso à Informação Municipal são 301. Né? Já é um número bem mais expressivo, quase metade dos municípios. E aí tem uma forte presença do Tribunal de Contas nesta responsabilidade. E aproveito para cumprimentar aqui e saudar o Tribunal, que agora nós assinamos um termo de cooperação técnica entre o Arquivo Público do Estado e o Tribunal de Contas. Este evento é feito em parceria, já é fruto desta parceria. Muito em breve vai estar pronto o Guia da Transparência Municipal, que o Igor vai falar para vocês, o Paulo também, para cada município, orientando nesta atividade. Dentro em breve, nós também estaremos disponibilizando o plano e a tabela de temporalidade das atividades meio, né, para as câmaras municipais, né, meio e fim, para todas as câmaras. Está terminando, está faltando a diagramação, essa coisa toda, mas estará à disposição de vocês. Outra parceria com o Tribunal, além do guia, além dos eventos de orientação, troca de experiência, é justamente incluir no índice de efetividade municipal a gestão documental, o acesso à informação. Isso é muito importante, né? Porque a partir do momento o Arquivo Público do Estado é um órgão normativo, né? Mas normativo para o Estado, e ele é auxiliar para os municípios. O Tribunal de Contas é um órgão fiscalizatório, com poder de fiscalização. Então, este apoio, esta parceria entre o Arquivo Público e o Tribunal de Contas gerará grandes frutos na gestão documental e na implantação de arquivos públicos. E por que praticar gestão documental? Pela transparência, pelo acesso à informação, pela economicidade, porque você tem economicidade de espaço, economicidade de recurso. Não tem nada mais que gaste dinheiro do que sair por aí digitalizando desenfreadamente, né? E muitos gestores, às vezes, acham que a digitalização é a solução de todos os problemas. Ele sai da sua frente, mas está em algum lugar. Mas mais do que isso, você corre o risco de estar digitalizando documento que já não vai ter mais valor. Porque nenhum documento nasce para ser histórico. O documento nasce para cumprir a sua função primária. Então, na área de saúde, educação, segurança, seja lá qual for a atividade, ele pode ter um valor secundário, histórico ou probatório.
Mas para isso é preciso fazer avaliação criteriosa. E boa parte dos documentos não tem esse valor, portanto não precisam ser guardados, portanto não precisam ser digitalizados. Digitalizar sem prévia avaliação, classificação, é gastar dinheiro público à toa, né? Então é por isso que é importante não só instituir os arquivos municipais, como praticar gestão documental, como implantar uma política municipal de gestão documental. Quem tiver dúvida, quem tiver precisando de apoio, como é que eu faço isso? Para isso existe o CAM, o Centro de Assistência aos Municípios, para auxiliar vocês, auxiliar os senhores nesta tarefa. E é muito importante também nós sensibilizarmos a mídia, os gestores municipais, os dirigentes, para que vejam a preservação da história, a gestão documental, a prática do acesso à informação, a transparência como valores a serem preservados e praticados na administração pública. E, por fim, eu queria só deixar também aqui uma palavra em relação ao documento digital, que é um desafio, é um caminho sem volta. Nós, no Arquivo Público do Estado, já estamos discutindo e implantando um sistema, mas é preciso ter cuidado, é preciso garantir regras arquivísticas para que os sistemas garantam a fidedignidade, a confiabilidade dos documentos, a preservação de documento digital, e vocês vão ter aqui o nosso mestre Humberto Inarelli, é muito mais complexa do que o documento em papel. Como eu brinco, o documento em papel até aceita alguns desaforos. Ele fica amarelo. Tá? O documento digital, quem não lembra do disquetão, que virou disquetinho, e vai tentar ler alguma daquelas informações, né? E que, se não tomar cuidado, vai mudando a versão, né, dos softwares eletrônicos, e você vai perdendo a informação, perde a história, perde a informação. E, portanto, é preciso ter bastante cuidado. Isso quer dizer que não tem que entrar na era digital? Não, ao contrário, tem que entrar e é um caminho sem volta, mas tem que entrar com responsabilidade. É por isso que é preciso aliar tecnologia da informação e gestão arquivística. Então, eu queria desejar um bom 19º encontro para vocês, parabéns pela iniciativa, muito obrigado pela parceria e bom dia a todos. Representando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, passamos a palavra ao senhor Paulo Massaro Sugiura, diretor técnico de divisão do Tribunal de Contas do Estado. Bom dia a todos. Acho que é sempre uma felicidade retornar aqui. Já faz menos de uma semana praticamente que estive aqui. Esse é o mal aqui de tratar bem, a gente acaba sempre retornando, né? Mas eu quero registrar e agradecer em nome do nosso presidente do Tribunal de Contas, Dr. Renato Martins Costa, que hoje ele está em compromisso num congresso em Cedral, e transmitir um agradecimento aqui na pessoa do Dr. Reginaldo Moretti, extensível, que estenda ao presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, o agradecimento nessa sessão, nessa parceria, nesse apoio. E também agradecer nosso parceiro aí de certa data, o Arquivo Público, em nome do Fernando Padula, no qual nós estamos mantendo uma estreita parceria, do qual nosso amigo Igor, em seguida, vai falar um dos produtos dessa parceria, de um total de 11 ações. Esta é uma ação, o guia que está aqui ainda é minuta, mas esse evento é uma outra ação, e em nome de todos aqui, todos os profissionais, servidores e colegas presentes, cumprimentar o Caian Bernardes aqui, o coordenador de arquivo da Câmara Municipal. E parabenizar mesmo, né? Porque são poucos os órgãos públicos que se preocupam com têm esse cuidado de definir uma política de arquivos. Arquivo não só do ponto de vista de arquivo morto, de onde vai arquivar, né, de onde vai guardar o documento, mas no sentido também da preservação e, em primeiro lugar, da gestão documental. O Tribunal de Contas tem se preocupado muito
não só com as suas atividades finalísticas de controle, né, na área de saúde, de educação, de previdência, enfim, fiscalizando e controlando cerca de 350 bilhões de reais distribuídos numa execução aí de 3.200 órgãos, mas também com essa preocupação em aspectos da governança local das entidades. E uma delas é, muito embora já esteja passando mais de quase, estamos chegando a 3 décadas quase de gestão da informação e gestão documental, ainda não tem assim, esse número de 137, ou seja, cerca de uns 20%, um pouco mais de 20% de prefeituras que mantêm, que instituíram arquivo público. Mas volto a falar, volto a enfatizar e reforçar as palavras do Fernando Padula. A política de arquivos não é a política só de guarda e preservação, mas, sobretudo, de gestão documental. E por que preservar? Porque fazer a gestão documental e gestão das informações. Primeiro, tudo que nós trabalhamos aqui, tudo que o órgão, o servidor, vamos falar servidor, para se tornar mais próximo, né, mais próximo de cada um. Quando falou, o Fernando Padula falou que se trabalha com gestão documental, eu também posso levantar, eu trabalho também. Todos trabalhamos com gestão documental porque produzimos a informação, produzimos documentos. E agora, como é organizado isso? Qual que é a política em cima desse arquivo, aliás, dessa informação, desse documento? Não tem. Não tem. Eu confesso, sou o primeiro a falar, que o Tribunal de Contas também, essa parceria justamente não é só para auxiliar os órgãos, é também para auxiliar o próprio Tribunal de Contas em elaborar a sua gestão documental. É nossa preocupação também, porque a partir da gestão documental nós conseguimos fazer o quê? Ter essa gestão do conhecimento para tomar decisões, né? Por exemplo, como que eu posso saber qual o meu volume de contratos em andamento, onde está, com quem que está, né? Qual que é a vigência? Vocês têm tudo isso de forma fácil? Eu sei que tem na planilha ou no setor, mas de forma corporativa, acessível, fácil, onde eu posso, em 1 minuto, saber ter todas essas informações. Isso é gestão documental. E serve também para os órgãos de controle também, né? Para atender, por exemplo, a fase 4 do sistema UDESP, quando eu estou falando em contratos, né? Só estou falando de um tipo de informação, das obrigações, dos ajustes. E também um outro motivo para fins de transparência. O que é importante para a transparência? Para colocar na transparência, para ser acessível, para a informação ser acessível ao cidadão. O que podemos falar hoje? Tudo. Tudo é importante. É mais fácil falar o que não pode ser exposto. É mais fácil falar assim, né? Aquilo que é de ordem pessoal, mas o restante, aquilo que é referente à segurança, à segurança nacional, mas o restante tudo se refere, está relacionado à transparência, dentro da regra de transparência do amplo acesso. E hoje o amplo acesso, agora falando um pouco mais em termos de controle, o que nós temos visto em termos de acesso às informações, ainda né, existe a lei, mas não basta a lei. Há, em certo momento, que interpretar a lei. Em um certo momento, para se interpretar a lei, se nos deparamos com situações do tipo: a lei de acesso à informação, ela refere-se a quem? Quem deve cumprir? Só órgãos públicos? É só órgãos públicos que devem cumprir a lei de acesso à informação? Isso é uma pergunta rápida. São só os órgãos públicos que devem cumprir a lei de acesso à informação? Quem mais? Órgãos privados também? Nos deparamos com situações igual como essa, que a lei fala, né? A lei fala assim: órgãos privados devem cumprir a lei de acesso à informação, aquelas que trabalham com recursos públicos. Então, estamos falando aí das entidades do terceiro setor, organizações sociais,
organizações sociais de interesse públicos, as demais organizações da sociedade civil, né? da sociedade civil, mas como que deve ser feito? A lei fala assim, naquilo que couber. O tribunal recentemente colocou, né, como um comunicado, como uma orientação, como um norte, que essas entidades públicas devem atender tal qual os órgãos públicos, como, por exemplo, devem divulgar salários, sim, compondo o bruto, os descontos, quem que é a folha de pagamento dessa entidade do terceiro setor que trabalham com o setor público, que me perguntaram recentemente. Não, igualzinho, todo mês, diariamente, né, quem faz parte desse rol e as demais informações, ou seja, tudo que se referir ao recurso público tem que estar disponibilizado de forma atualizada, online, completa e primária. Um outro requisito de informação que não se atende, isso se aplica a todos indistintamente, é a falta de primariedade das informações. O que é primariedade das informações? A informação ela não pode ser trabalhada de tal forma de sintetizar, diminuir a clareza dessa informação. Vou pegar o mesmo exemplo do salário. Órgãos públicos têm que disponibilizar o salário mensalmente de todos os órgãos, e não é só o bruto, o desconto e o líquido, são todas as parcelas remuneratórias, tirando aquelas que se referem a um caráter ali íntimo, pessoal, como, por exemplo, as pensões alimentícias, ou o número do CPF, ou o número da conta corrente. O restante, qual a gratificação, qual que é o valor, se recebe abono, se tem redutor, isso tem que estar composto minimamente. Isso se chama o quê? Primariedade da informação. Isso é primariedade, é um conceito que a lei de acesso traz, mas tem que ser aplicado na prática, que é o requisito da primariedade da informação, da integridade da informação. Não é para trabalhar, a informação deve ser trabalhada para que ela fique clara, para que ela fique disponível, para que ela possa ser gerenciada, mas jamais diminuir a transparência dessas informações. Isso é um exemplo que se estende a todo tipo de documento, informação produzida pelo setor público. Nunca diminuir, sempre ampliar. Mas isso é difícil, entender esses conceitos é difícil, né? Aplicar muito mais, interpretar também é bastante difícil. Nós não furtamos e não estamos furtando desse tipo de orientação. Por isso, temos nosso comunicado e, sobretudo, agora com um guia técnico de transparência que o Igor, em seguida, vai expor, né, e, com bastante propriedade, vai colocar quais são os tópicos sobre itens que estarão englobados nesse guia técnico para poder auxiliar a aplicar a complexidade que as leis de transparência, a lei de arquivo, de política de gestão documental se refere, né? É nesse ponto que eu agradeço e desejo a todos um ótimo dia de curso aqui. Muito obrigado. E para dar as boas-vindas ao evento, chamamos nesse momento o subsecretário de Assuntos Institucionais e responsável pela Elecamp, senhor Reginaldo Moretti. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Mas antes de me manifestar, eu vou quebrar o protocolo e peço licença. Vou passar a palavra para o senhor Fernando. Ele tem mais uma palavra a falar. Muito obrigado. Rapidinho, é que eu esqueci aqui de dois agradecimentos. Eu agradeci o Igor, o Júlio e a Susan, esqueci do Rodrigo Benetão, do CAN. E uma falha mais grave ainda com o seu xará, o Reginaldo, da Câmara Municipal de Barueri, que é o nosso grande parceiro no plano e tabela municipal das câmaras municipais, atividade meio e fim. Então, me perdoem pela falha e está feito as escusas. Perfeito. Bom, sejam muito bem-vindos ao 19º Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação. Em nome da Câmara Municipal de Campinas, na pessoa do presidente Rafa Zimbaldi e da Elecamp, agradecer a oportunidade em acolher este tão expressivo evento. Justifico a presença do presidente Rafa, que está em compromisso fora. Cumprimento o senhor Fernando Padula Novaes, coordenador do Arquivo Público do Estado,
Agradeço o convite e irei conhecer. Não conheço, tá? O arquivo. É muito bom? Perfeito, Paulo. Cumprimento o senhor Paulo Massaro, diretor técnico do Tribunal de Contas do Estado, que sempre está nos prestigiando por aqui, né, Paulo? Trata bem. Perfeito. Cumprimento o Caião Bernardes, coordenador do arquivo da Câmara Municipal de Campinas. Cumprimento o nosso ouvidor, Tadeu Marcos, aqui presente. Obrigado pela presença. Cumprimento todos os servidores e convidados da região metropolitana de Campinas e em torno. Agradeço a parceria do Arquivo Público do Estado de São Paulo e Tribunal de Contas na realização de mais esse evento. O evento é promovido pelo Centro de Assistência aos Municípios do Arquivo Público do Estado de São Paulo, em parceria com a Elecamp, Escola Legislativa de Campinas e a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E tem por objetivo oferecer orientação técnica gratuita a prefeituras e câmaras municipais. Faço um registro aqui. Temos aqui hoje mais de 200 inscritos, sendo de 60 prefeituras e 40 câmaras municipais aqui representadas. Teremos ao longo do dia várias palestras. Agradeço os palestrantes Igor Blumer Marangoni, Camila Brande de Souza Bentes, Humberto Celeste Narelli, Antônio Carlos Galdino e Reginaldo da Cruz Costa, meu xará. Desejo a todos uma manhã de muito conhecimento. Boa palestra. Agradecemos a participação dos componentes desta mesa e solicitamos que dirijam-se à plateia para o início das palestras de hoje. Ficaremos agora com a primeira palestra do dia, a parceria com o Tribunal de Contas do Estado e o Guia à Transparência Municipal, que será ministrada pelo senhor Igor Blumer Marangoni, diretor técnico do Centro de Assistência aos Municípios do Arquivo Público do Estado. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente aqueles que viajaram muitas horas, eu sei aqui, já conversei com alguns, que pegaram longas horas de estrada. A gente sabe que é difícil ter que acordar de madrugada, ter que sair das suas casas, ficar longe, vão chegar tarde de novo nos seus municípios. Muito obrigado pelo prestígio, pela participação de vocês. Muitos, acredito que me conhecem já, né, do Centro de Assistência aos Municípios. Hoje estamos aqui na Câmara Municipal de Campinas. Gostaria de fazer uma ressalva antes do início da minha fala e dizer para vocês que estamos numa casa que possui um arquivo público bem regulamentado, com servidores capacitados. Se vocês tiverem a oportunidade, nem tinha combinado isso com o Caian, mas vão conhecer, se vocês puderem, conheçam o arquivo aqui da Câmara, a equipe, para vocês terem uma ideia de que é possível fazer um bom trabalho e que, principalmente, com o empenho dos servidores, mesmo com a utilização limitada de recursos, você consegue visualizar resultados expressivos. Então, agradeço aqui o Caian, parabenizo pelo trabalho, conhecia já o arquivo aqui da Câmara há muito tempo. Hoje ele é um arquivo que ele está muito melhor estruturado do que aquele que eu conheci há muitos anos atrás. Então, é muito gratificante para a gente acompanhar a evolução de vocês. E a outra observação que eu gostaria de fazer é que é muito grato para mim estar falando de uma parceria com o Tribunal de Contas, que com certeza é um divisor de águas na nossa atuação. E um dos meus objetivos aqui é tentar dizer o que isso tem a ver com a vida de vocês. Aonde que vai impactar a vida de vocês essa parceria. Então, hoje nós teremos essas 4 palestras que já foram abordadas aí durante a abertura. Então, nem vou perder tempo com esse slide. E vou iniciar, então, a minha palestra. A parceria com o Tribunal de Contas e o Guia da Transparência Municipal. No Estado Democrático de Direito, que é o nosso caso aqui da República do Brasil, a transparência e o acesso à informação são direitos nossos como cidadãos e são deveres nossos também como servidores, são deveres da administração pública
possibilitar a transparência e o acesso à informação aos cidadãos. Na Constituição de 1988, isso está previsto. Então, a gente tem a ideia de que a transparência é um assunto, então, novo, né, na administração pública. Mas não é. Desde o final do século XVIII, já se fala de transparência pública governamental. Então, na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, lá de 1789, já havia um artigo prevendo que a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Então, quando a gente fala de transparência, no Brasil é um tema que vem sendo abordado há 10 anos, depois com a publicação da Lei de Acesso à Informação em 2011, isso veio à tona com mais força, mas é um assunto que já vem lá atrás. Por exemplo, a Suécia foi o primeiro país a regulamentar isso, já há muito tempo atrás. Outros países já têm uma legislação muito mais elaborada e densa do que a nossa, mas é um assunto, então, já bem antigo. Os meus objetivos aqui hoje: apresentar a parceria arquivo-tribunal e quais os impactos disso na esfera municipal, ou seja, como que isso vai atingir vocês. Sobrevoar o conteúdo do guia, que já está com o conteúdo pronto e aprovado, mas ele está em fase de diagramação. No próximo encontro, provavelmente, a gente vai estar distribuindo o guia, se Deus quiser, para que vocês e os outros colegas que participarem já terem acesso a esse conteúdo, né? Então, ele não está disponível hoje aqui, mas, por outro lado, a orientação detalhada do seu conteúdo ela já pode ser obtida. Então, eu vou tratar aqui por tópicos, mas qualquer assunto que vocês queiram aprofundar desses tópicos que eu vou abordar aqui hoje, vocês podem procurar quem? O Centro de Assistência aos Municípios, e como a gente pode estar fazendo reuniões presenciais, videoconferências, telefone, e-mails. Então, qualquer um de vocês que tenha dúvida sobre qualquer um dos assuntos que eu vou citar, que compõem o guia, vocês podem entrar em contato conosco a qualquer momento. Inclusive, agora tem um colega que está de plantão lá e pode estar agendando uma reunião com vocês, etc. Nos procurem. Mesmo antes da disponibilização do material, já estamos à disposição para esclarecer as dúvidas e orientá-los. Tudo que a gente fala, tudo que a gente apresenta, todo o material que a gente elabora tem essa base legal. Então, na Constituição Federal de 1988, estes são os dispositivos que a gente tem como orientador. Então, o inciso 33 do artigo 5º, o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e o parágrafo 2º do artigo 216. Dessas disposições constitucionais, surgiram duas leis federais que provavelmente muitos de vocês já conheçam. A Lei Nacional de Arquivos, que é a Lei Federal 8159 de 1991, que é a lei que estabelece diretrizes gerais sobre gestão documental e arquivos para todos os entes do poder público, independente da sua esfera, seja do poder legislativo, seja do poder executivo, seja do judiciário, inclusive para o Tribunal de Contas e etc. Então, as diretrizes gerais estão nessa lei federal. A mais recente que eu já citei, que é a Lei Federal 12.527 de 2011, que é a famosa Lei de Acesso à Informação. A gente vê isso daí recorrentemente no Jornal Nacional, no Estadão, na Folha de São Paulo, sempre assim, dados obtidos através da Lei de Acesso à Informação, dizem isso, dizem aquilo. Então, é uma lei bastante utilizada por entidades organizadas, que provavelmente impacta diretamente já a vida de vocês. Vocês devem receber assim, algum impacto da Lei de Acesso à Informação, mas além dessas leis que são consolidadas, conhecidas, a gente também trabalha com resoluções do CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, e um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que dispõe também algumas normas e algumas diretrizes para todo o Sistema Nacional de Arquivos, né? Ou seja, todos nós que estamos aqui presentes, então estamos sujeitos a algumas regulamentações que vêm do CONARC. Sempre que a gente recebe alguma pergunta sobre a eliminação de documentos, cada um pode fazer do jeito que quiser? Não, aí a gente vai lá na Resolução 5 ou na Resolução 40 do CONARC
para poder prestar orientação de maneira uniforme para todos vocês, e nós mesmos no Arquivo do Estado, no Poder Executivo Estadual, também estamos sujeitos a tudo isso. Jurisprudência, que é uma coisa que muita gente desconhece, acredito que temos aqui alguns procuradores, há, por incrível que pareça, jurisprudência sobre arquivos públicos municipais. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma pesquisa no site do Tribunal de Justiça, vocês vão encontrar sentenças em primeiro, segundo grau, inclusive. Tem acórdãos que tratam sobre essa questão. Então, já há um entendimento de um colegiado do tribunal sobre esse assunto que a gente tanto debate. Então, acredito também que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de responder ou estão respondendo um inquérito civil nessa área de acesso à informação ou gestão documental. Também é objeto de outra parceria nossa, uma parceria com o Ministério Público. Então, temos conhecimento e participamos ativamente de diversos inquéritos civis, da ação civil pública. Então, a gente usa essa jurisprudência também e toda essa legislação e, claro, as doutrinas, né, que aí são os professores, os estudiosos que pegam tudo isso e produzem livros, produzem conhecimento, e a gente também bebe dessa fonte. A parceria com o Tribunal de Contas. Agora, enfim, eu entro no assunto principal da nossa palestra. A parceria com o Tribunal de Contas, ela tem a finalidade de orientar e facilitar o trabalho de vocês no cumprimento dos seus deveres previstos naquela legislação que eu citei da tela anterior. Então, é muito claro que os municípios, sejam prefeituras ou câmaras municipais, quanto mais eles conseguem aprimorar a sua gestão, melhor fica o relacionamento com os órgãos de controle. Então, quanto mais transparente vocês conseguirem ser, quanto melhor os seus arquivos estiverem, menos problemas com os órgãos de controle e com os fiscalizadores vocês terão. Como já foi dito, então, no dia 29 de 1 de 2018, recentemente, foi assinado o termo de cooperação 01-2018, e celebrando oficialmente então, essa parceria que já existia de maneira informal há alguns anos, mas que a partir daqui, então, ela criou algumas obrigações entre as partes e vão causar algum impacto na vida de vocês. Ao tribunal cabe a fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial do poder estadual e também de todos os seus municípios, com exceção da capital, que possui um tribunal próprio, Então, vocês já estão acostumados a auditores estarem presentes lá na prefeitura ou na Câmara de vocês, solicitando documentos, etc. Algumas vezes os documentos não são encontrados, isso gera algum tipo de problema. Já há, então, esse hábito da fiscalização na esfera de vocês. O Centro de Assistência aos Municípios, do Arquivo Público do Estado, é um setor que existe dentro do Arquivo Público do Estado. Hoje nós somos uma equipe com 6 servidores que recebemos os nossos salários para tentar ajudar vocês. Então, nos demandem, nos procurem. Toda orientação que a gente fornecer é gratuita. Então, não tenham vergonha de fazer qualquer tipo de pergunta de qualquer nível, porque estaremos sempre dispostos a estar tentando ajudá-los. Temos como atribuição legal, prevista no decreto que nos regulamenta, auxiliá-los na instituição dos seus arquivos públicos municipais, na formulação e implementação de políticas públicas, a instalação dos sistemas municipais de arquivos, que aqui eu não estou falando de sistema informatizado, eu estou falando de gestão sistêmica, a elaboração de diagnóstico, de projetos, ações, e também no auxílio à regulamentação da Lei de Acesso à Informação. Então, a gente também auxilia vocês a regulamentar formalmente a Lei de Acesso à Informação, mas também instituir o SIC, dar orientação sobre questões de sigilo, sobre recursos e etc. Da parceria com o Tribunal de Contas, já foi citado pelo Paulo que existem 11 ações previstas, então, isso daí está constando lá no nosso termo de cooperação, e dessas 11, 5 se relacionam diretamente com municípios, com vocês e comigo e com a minha equipe, porque das 11, nós atuaremos diretamente nessas 5. Dessas 5, 3 já estão em fase de andamento. Então,
A realização dos 2 eventos anuais que realizaremos a partir de agora em parceria com o Tribunal de Contas. Esse é o primeiro evento, ainda que seja o 19º Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação, é o primeiro encontro oficial com a parceria do Tribunal de Contas. Ao final da palestra, farei o convite a vocês e farei a divulgação do próximo evento que será realizado esse ano, que daí terá outra temática, outros palestrantes. Já temos a confirmação da participação de um promotor público, que é professor da Unesp também. Então, divulgaremos em tempo hábil toda essa programação para vocês. Então, uma das ações é a realização de 2 eventos anuais, a elaboração do Guia da Transparência Municipal, que eu vou abordar um pouquinho o seu conteúdo, né? E de maneira não muito aprofundada, porque senão eu precisaria ficar falando com vocês aqui até às 5 horas da tarde ou um pouco mais. E talvez não vai ser objeto de grande análise aqui hoje, mas a inclusão do tema Gestão Documental e Acesso à Informação no Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Quem aqui conhece, sabe o que é esse índice? Pouca gente sabe do que se trata. Eu vou falar rapidamente sobre o que é e vou dar a oportunidade de vocês conhecerem um pouco esse índice assim que vocês retornarem às suas unidades. Mas esses 3 que já estão em andamento e já estão praticamente concluídos, o guia já está pronto, só falta diagramar, a inclusão do tema já foi feita uma proposta, então agora já está sendo discutido internamente quais os termos dessa inclusão. Eles vão impactar em outra ação que essa, de fato, vai ter um impacto assim, definitivo na vida dos municípios, que é relacionado ao guia de fiscalização. Assim que aqueles instrumentos, que são instrumentos de base, onde o conhecimento vai estar ali condensado dentro desses instrumentos, no índice e no guia, a gente vai conseguir atuar junto com o tribunal, auxiliar o tribunal na fiscalização daquilo que está previsto nos instrumentos anteriores. Então, esse daqui depende da finalização dos outros, mas certamente vai ter um impacto em médio prazo, eu até arriscaria dizer que em curto prazo, na fiscalização dessas áreas de gestão documental e acesso à informação. E a quinta ação prevê a atualização desse guia. Então, depois que esse guia estiver disponível, a gente conta com o auxílio de vocês, inclusive, para nos auxiliar na atualização. Então, sugestões, se vocês verificarem alguma inconsistência, se vocês tiverem alguma reclamação, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram nos auxiliar, vocês já são convidados para participar da atualização do guia. Vou falar rapidamente sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que é um instrumento do Tribunal de Contas. Atualmente ele possui 7 elementos onde são verificadas diversas questões relativas a fiscal, finanças, educação, saúde, etc. Então todos os municípios eles passam por diversas análises, respondem vários formulários, questionários e aí é realizado um ranking. E essas informações também que oficialmente os municípios eles fornecem ao tribunal, isso também fica disponível. Então, há uma página interativa do Tribunal de Contas, que é essa daqui. A gente verifica que o grau de participação ele é integral. Ali em cima a gente consegue ver que 644 municípios participam da construção desse índice, ou seja, todos os municípios, ainda que vocês não conheçam esse instrumento, o prefeito todo ano indica alguém para responder os questionários nas suas respectivas áreas de atuação, ou seja, futuramente, com a inclusão da gestão documental e acesso à informação nesse índice, é muito provável que daqui a algum tempo os senhores e as senhoras estejam respondendo também algumas perguntas que constarão nesse importante produto do Tribunal de Contas. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer um pouco mais isso, dá tempo de tirar foto ou anotar, esse é o endereço para que vocês conheçam esse instrumento do tribunal. E
todos os seus elementos. Muitos de vocês podem atuar em mais de uma área, então, se vocês tiverem curiosidade de conhecer esse produto, ele está disponível nessa página. Tudo bem, então eles têm uma página interativa, né? E essa parceria ela vai possibilitar para a gente também, do arquivo, também não sei se todos conhecem, mas a gente possui um mapa de gestão documental e acesso à informação. Esse instrumento também disponibiliza, até em formato aberto, diversas informações sobre vocês, né? Também faço aqui uma nova orientação. Se vocês navegarem no Mapa Paulista e encontrarem alguma informação inconsistente ou desatualizada, por favor, entrem em contato para que a gente mantenha esse mapa sempre atualizado. Essas informações elas são consultadas por promotores de justiça, são consultadas por jornalistas, são consultadas por entidades estruturadas, de historiadores, etc. Então, há uma cobrança com base nessas informações. Muitas vezes chegam para a gente informações, mas o meu município ainda não tem arquivo, o que a gente tem que fazer? Então, também nos procuram por causa dessa transparência. Aqui vocês vão encontrar informações sobre comissões, tabelas, arquivos instituídos, lei de acesso regulamentada, ou seja, N informações. E a gente, com a parceria agora, a partir do momento que a gente tiver o link e tiver formado ali o índice de efetividade, tiver tudo certinho de gestão documental e acesso à informação lá no índice do tribunal, a gente vai reformular essa nossa ferramenta e vai trabalhar em cima daqueles indicadores que forem aprovados. Quem quiser conhecer o mapa de gestão documental, se por acaso ainda não conhecerem, um acesso se dá pelo portal de transparência do governo estadual, ou seja, se você acessar o portal de transparência do Poder Executivo Estadual, transparencia.sp.gov.br, na parte de baixo da página principal, tem ali informação georreferenciada. Clicando nesse banner, vários mapas, assim, várias ferramentas interativas estão disponíveis, né, para que vocês possam acessar. E a que eu mostrei está aqui, nessa caixinha. Eu vou até depois pedir para trocar esse nome, para deixar um nome um pouco mais abrangente, mas clicando aqui, então, nesse botão, a gente acessa aquela tela anterior do mapa. Dito isso, entro agora no Guia da Transparência, né, que é um outro produto que já está em fase de ser liberado para vocês. É uma publicação dividida em 7 capítulos. É baseado na legislação vigente, mas também em boas práticas. Nesse momento que eu entro para falar do guia, eu gostaria de fazer o agradecimento pessoal a 2 servidores municipais, ao Reginaldo, da Câmara de Barueri, e a Érica, da Prefeitura de Praia Grande, que nos auxiliaram na elaboração do conteúdo. Tá? Então, a gente tem sempre esse cuidado de não produzir conteúdo sem ouvi-los, né? Alguns colegas aqui fazem parte também do Observatório, que é uma outra ação que a gente tem com 10 arquivos de câmaras e 10 arquivos de prefeituras, porque a gente sempre quer estar ouvindo o que vocês têm a dizer. A gente não acha bacana a gente ficar produzindo informação do gabinete sem saber se isso vai ter efetividade na vida de vocês. A gente se preocupou muito nesse guia em detalhar de maneira didática, evitar que a publicação fosse uma publicação maçante, só texto, e como a gente está acostumado assim, dessas publicações mais acadêmicas. Assim. Então, a gente teve o cuidado de tentar produzir esse conteúdo. Espero que a gente atinja esse objetivo. Depois vocês podem dar o feedback para a gente, mas de maneira didática. Então, a gente tentou fazer passo a passo desses 5 itens, que é a implementação da política de gestão documental, a instituição dos arquivos públicos, a regulamentação da lei de acesso à informação, a estruturação do portal da transparência, né, que é uma dúvida assim, muito recorrente que a gente tem, e a estruturação do serviço de informação ao cidadão, que também é muito recorrente para a gente. Então, a gente tentou pegar assim, num nível de detalhamento. Vou mostrar algum exemplo aqui para vocês, mas a gente se preocupou muito em que vocês consigam entender a mensagem que a gente está passando. O conteúdo desse guia, então, ele está dessa forma.
teremos ali uma apresentação, uma introdução dizendo o que é transparência pública, o que mudou com a Lei de Acesso à Informação, como que a informação deve ser tratada. Aí a gente entra nos capítulos mais técnicos. O que fazer para ser transparente e estar em dia com a legislação vigente? Então, quais são os deveres das prefeituras e das câmaras para estar atendendo à legislação, né? Aí ali a gente tem subtópicos sobre gestão documental, a lei de acesso, a disponibilização das informações. O capítulo 2 ele fala da implementação da gestão documental, então a gente tem um passo a passo ali de como que deve ser feito, sobre como regulamentar a lei de acesso, a estruturação do portal da transparência, que deu bastante trabalho para a gente, esse capítulo 4. A gente teve que fazer muito estudo para poder estar disponibilizando esse conteúdo para vocês, porque não é uma área que é do nosso dia a dia, assim, como trabalhando como arquivo público. Foi uma demanda que surgiu do tribunal para a gente poder prestar uma orientação uniforme para vocês. Creio que seja talvez a grande dúvida da maioria dos presentes aqui, o que tem que estar no portal de transparência, de que forma que isso tem que estar disposto. A gente muitas vezes acessa portais de transparência, ou entra na página da prefeitura ou na página da Câmara e a gente encontra vários banners espalhados ali com informações públicas. Então, a informação, de certa forma, ela até está ali. Mas será que o usuário ele consegue navegar em tanta informação dispersa, colocada de uma maneira visual, muitas vezes confusa? Então, a gente também, nesse instrumento, a gente se preocupou com o conteúdo, mas também com a usabilidade do portal. Então, a gente também teve a preocupação de pesquisar e de tentar colocar isso para vocês, como que o cidadão ali, um professor da rede pública, um estudante, um cidadão qualquer, como que ele acessa as informações que estão ali disponíveis? Então, como que a gente pode facilitar a vida desse pesquisador, né? Aqui é um exemplo, eu vou entrar um pouquinho no grau de detalhamento, assim, para vocês entenderem. Aqui é um exemplo de um subitem, né, que seria o passo a passo da implementação da política de gestão documental. Então, a gente pegou esse assunto, dividiu neste exemplo aqui em 6 passos. Então, a gente recomenda que primeiro seja instituído ou reestruturado oficialmente o arquivo público, ou seja, a questão base, legislação, regulamentação, oficialização. Depois a gente tem que passar para a implementação. Então, primeiro você resolve a questão formal e depois não adianta você ter a legislação. Não preciso nem perguntar, mas certamente muitos de vocês devem possuir legislação municipal, mas vocês sabem que essa lei não é aplicada. Então, existe lá a lei que cria o arquivo público municipal, mas essa lei ela é uma letra morta dentro da administração. Então, a gente tenta auxiliar como tirar isso do papel. Sobre a questão do espaço físico, imobiliário, né, a infraestrutura, o prédio de arquivo, sempre que a gente vai fazer uma visita, a gente faz algumas recomendações sobre a infraestrutura, há diversas peculiaridades. Assim, um arquivo ele não precisa de ter um monte de coisa que a gente no escritório precisa. A questão do corpo técnico, que na minha opinião é o carro-chefe, servidores capacitados conseguem desenvolver um trabalho melhor, mesmo quando a infraestrutura não ajuda muito. Agora, você pode dar o melhor espaço do mundo, que se a gente não tiver capacitado, a gente vai fazer mau uso daquele espaço. A questão orçamentária. Por que o primeiro passo é muito importante? Para as nossas atividades, precisamos de recursos. Se a gente não existe, se a gente não é uma rúbrica, se a gente não pode pedir dinheiro, como que a gente vai poder comprar mobiliário, como que a gente vai investir em capacitação, como que a gente vai poder comprar melhores caixas, como que a gente vai dar um tratamento diferenciado para o documento histórico, como que a gente vai poder aprender a fazer uma tabela de temporalidade se a gente não existe no orçamento da prefeitura ou da Câmara. E lá na frente, né, inclusive é objeto da próxima palestra, a elaboração de instrumentos de gestão documental. Já até adianto que, ainda que seja um instrumento que foi elaborado para a Câmara Municipal, a metodologia ela vale tanto para a Prefeitura quanto para a Câmara Municipal. Ainda, a gente aprofunda ainda mais. Então, cada passo, a gente ainda desce a um outro nível. Então, cada passo a gente ainda vai tentar esmiuçar um pouco mais para facilitar o entendimento de vocês.
Então, instituir e reestruturar o arquivo. Como que a gente começa a fazer isso? Olha, o prefeito falou que eu tenho que instituir o arquivo municipal porque o Tribunal de Contas bateu na porta do gabinete, entregou ali uma notificação a ele, que ele precisa regulamentar isso em tantos dias, ou então ele recebeu um ofício do Ministério Público falando, senhor prefeito, onde está o seu arquivo municipal? O senhor tem 60 dias para nos dar uma resposta. Então, aqui a gente orienta a constituir um grupo de trabalho, analisar a legislação vigente, as estruturas, né, o organograma, definir se isso vai ser regulamentado por decreto ou por lei, ou na esfera da Câmara por uma resolução ou por um ato do presidente, qual que vai ser o vínculo desse arquivo, assegurar que todas as atribuições que são essenciais elas constem no ato de vocês, redigir uma proposta para depois um trâmite prosseguir da maneira como todos os demais. Aqui eu não trouxe para vocês, mas no guia, cada subtópico desse ainda vai constar com outro nível de capilaridade, explicando ainda mais minuciosamente, item por item. Então aqui eu queria só mostrar para vocês a forma como isso está colocado, o passo a passo. Então a gente tentou construir a publicação com esse alicerce. Um exemplo que eu trouxe aqui também é a questão da usabilidade que eu citei dos portais de transparência. Então, não adianta você disponibilizar ali a informação se você não garante a facilidade do uso, né? Até o acesso ali está garantido, mas como é que o cidadão ele consegue navegar naquela tela confusa, onde você tem que fazer muitos cliques e a informação, você às vezes necessita de um conhecimento de contabilidade ou de um conhecimento da área de direito. O cidadão comum ele não tem esse conhecimento, então tem que estar fácil para ele. Tem que ter sempre uma ferramenta de pesquisa. Todos esses itens também eles estão muito detalhados no guia. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos. Aí dou um exemplo aqui, quando vocês navegarem no mapa da gestão documental, vocês vão ver que é possível vocês extraírem relatórios em formato CSV, que vocês conseguem manipular a informação à vontade daquilo que a gente está disponibilizando, vocês conseguem fazer trabalhos em cima daquilo, análises complementares, críticas, inclusive, dizer, olha, a gente verificou que tem inconsistência em tais informações, então a gente tem que se expor. Estou dizendo para vocês que a gente tem uma ferramenta disponível e ela está totalmente transparente para que vocês possam navegar e utilizar aquela informação da melhor maneira possível, inclusive para criticar a informação e dizer, olha, tem coisa errada aí, ou então a gente consegue trabalhar legal ela. Tem que estar, como o Paulo disse, disponível de forma primária, íntegra, autêntica e completa. Não cabe a gente tentar imaginar o que o cidadão precisa estar disponível. A gente tem que disponibilizar de maneira que o cidadão encontre e consiga manipulá-la, mas de maneira integral. A gente não tem que fazer um juízo e dizer, eu sei o que o cidadão quer saber. Não, a gente tem que só disponibilizá-la. Manter as informações sempre atualizadas, né? Isso daí também é uma questão legal. Garantir a acessibilidade. Então, eu, por exemplo, não enxergo direito, tenho dificuldade para acessar algumas páginas. Então, existem regras de acessibilidade que possibilitam que qualquer cidadão, inclusive aqueles que possuem algum grau de deficiência, possam acessar as informações. Adotar um endereço fixo, uma URL fixa. Isso daqui é uma observação que eu faço muito importante. Tenho certeza que é o caso de muitos de vocês. A gente vai lá, contrata uma empresa. Então, você vai acessar o site da prefeitura, você acessa www.seumunicipio.sp.gov.br. Aí você vai clicar no portal de transparência, lá no bannerzinho. Aí, quando você clica no bannerzinho lá, portal de transparência, é aberta uma página ou um número de IP bizarro, assim, com 400 números, com pontos, barras, etc., que muitas vezes é bloqueado. Você não consegue acessar um portal de transparência porque aquele número de IP, o nosso antivírus entende que aquilo é um risco, então ele bloqueia o acesso ao portal de transparência. Ou então você entra na página que está escrito lá... empresa xyz.com, portal da transparência, município tal, que também não tem nada a ver e não é recomendada a utilização desse tipo de endereço.
Por que não utilizar um endereço igual da prefeitura /transparência e que seja livre de fato para que qualquer um acesse? Então a gente se preocupou com esses detalhezinhos assim, a atenção com o cidadão. Até porque nós pesquisamos, certamente vocês algumas vezes vão pesquisar no órgão federal ou no órgão estadual ou de outros municípios ou do próprio algumas informações e a gente mesmo tem dificuldade de encontrar algumas informações nos nossos portais da transparência. Então a gente se preocupou muito com a pessoa que acessa a informação. E claro, aí o outro lado, né, com conteúdo que quem está do outro lado do balcão, nós servidores públicos, temos que disponibilizar. Aqui está só um mapa, uma árvore aqui no primeiro nível. Cada vez que você vai apertando um maisinho, ela vai explodindo, vai explodindo, vai explodindo. Então, são dezenas de páginas só sobre essa árvore. Então, como disponibilizar essas informações? Então, quando a gente fala da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu, né, o portal da transparência, as regras vigentes, e depois com o artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, que complementou aquilo que já está previsto no 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por que a gente precisa ter 2 páginas separadas? Por que a gente não concentra a atenção a esses 2 instrumentos numa única página, de uma maneira fácil ali e simples? Então a gente se preocupou em fazer essa orientação para vocês. Expandir o portal da transparência para que isso seja um portal de transparência e acesso à informação. Que aqui ele encontre o serviço de informação ao cidadão, que aqui ele encontre o organograma, os programas e ações e todas essas informações que no guia estarão assim muito mais detalhadas. Aí a gente finaliza, né? Estamos vivendo o período eleitoral agora, então é muito pertinente que eu diga para vocês que as informações públicas do portal da transparência e as demais, elas devem continuar públicas no período eleitoral. E aí a gente orienta a legislação específica eleitoral deve ser cumprida, mas ela não sobrepõe a legislação relativa à transparência. Então, a gente precisa tomar certos cuidados nesse período, claro, né? Principalmente aqueles que são eleitoreiros, né? Votos, promoção pessoal e etc. Mas o interesse coletivo, ele continua valendo nesse breve período eleitoral, né? E o capítulo 7, ele vai tomar um pouco de cuidado na parte da gestão, vai fazer uma apresentação institucional, qual que é o papel do Ministério Público de Contas, qual que é o papel do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Governo Executivo Estadual, nesse contexto todo. Aí a gente tem diversas referências bibliográficas para vocês pesquisarem complementares, todo o rol de legislação aplicável e, ao final da publicação, diversos subsídios também, minutas, aquele mapa que eu mostrei anteriormente de uma forma mais expandida. Então, esse é o conteúdo desse produto que a gente pretende disponibilizar em breve. Me comprometo aqui, assim que a publicação estiver disponível, mandar um e-mail para cada um de vocês e deixar garantido que durante um período, qualquer um de vocês que queira retirar antecipadamente, assim que estiver disponível, lá no Arquivo Público do Estado, comunicarei e falei, pode passar e retirar o seu guia. Então, já me comprometo aqui com isso. E finalizo assim, ainda tem mais alguns slides, mas a questão do conteúdo do guia. Foi isso que a gente teve o cuidado de preparar para vocês, né, nesses últimos meses, desde do ano passado, etc. Estamos, então, trabalhando nisso, aguardando essa formalização do termo de cooperação, e é um instrumento que estará disponível em breve e faremos todas as comunicações necessárias. Aqui eu trago para vocês aquilo que é padrão. Quando a gente fala de gestão documental, é importante, principalmente para os gestores, para o pessoal que não é da área, que enxergue os benefícios. Por que eu vou investir em arquivo? Eu vi que pouca gente conhece a nossa unidade física, né? Muita gente certamente conhece o serviço do Centro de Assistência aos Municípios, mas por diversos motivos nunca foi fazer uma reunião lá conosco dentro da nossa casa. É muito impactante chegar no Arquivo Público do Estado para fazer uma reunião com a gente e falar: eu não acredito que o governo do Estado põe tanto dinheiro em arquivo.
Ou então, se você for aqui mesmo, no arquivo do Caian, vocês vão falar, mas como é que pode ter um arquivo com tantos funcionários? Como é que pode ter um arquivo com arquivistas concursados fazendo parte do quadro? Como é que tem tanto móvel? Como é que tem tanta estante organizada? Como é que tem arquivos deslizantes? Por que se coloca dinheiro em arquivo? Porque certamente um bom gestor ele consegue enxergar os benefícios da gestão documental. Agora, lógico, se o gestor está preocupado com outras questões assim mais que chamem mais atenção, o arquivo, de fato, ele não chama a atenção do eleitorado. Ele somente garante esses benefícios, o acesso imediato às informações, um respaldo melhor em questões jurídicas, uma tomada de decisão mais célere. Então, ele consegue resolver problemas com mais eficiência. Ele consegue preservar e otimizar o gasto público, preservando somente a documentação histórica, que é um pedacinho de toda a documentação que a gente produz. A gente produz muito documento, mas não vale a pena você dar um tratamento especial para tudo que a gente produz. Alguns documentos, a maioria deles, precisa ficar arquivada num período intermediário que a gente fala, porque há alguma legislação que implica naquela documentação, então ele tem que ficar X anos ali. Mas daí a comissão de vocês vai avaliar se aquele documento ele tem um caráter histórico. Então esse documento que é histórico, que daqui a muitos anos ele tem que estar disponível, senão todo o nosso presente, tudo isso que a gente está fazendo vai se perder. Então ele precisa de um tratamento diferenciado, mas quem vai dizer isso? São as normas, são os trabalhos, são os instrumentos, né, para que a gente possa fazer a eliminação criteriosa dos documentos. Sim, podemos eliminar a documentação pública com tranquilidade, desde que a gente siga todo disposto na legislação e nas orientações. Toneladas e toneladas de documentos podem ser eliminadas, desde que todos os critérios e cuidados sejam tomados. E transparência, que é o foco dessa palestra, né? Então aqui, talvez algumas das imagens aqui sejam comuns para vocês. São imagens do nosso acervo de visitas técnicas que a gente faz. Então a gente, infelizmente, encontra arquivos públicos municipais com grandes cupinzeiros. A gente acha que não, mas o cupim, a barata, o rato, a traça, sim, eles comem o documento inteiro e comem rapidamente. Então, quando você encontra um pequeno sinal de infestação nos seus acervos, atuem. Não deixem chegar num nível desse. Não deixem as pombas morarem no arquivo de vocês e utilizarem os documentos públicos como banheiro e trazendo, inclusive, dano à saúde das pessoas que trabalham nessas unidades. Ou então, metros e metros cúbicos assim, de documentos jogados numa salinha para esconder o problema. Você imagina se é o seu prontuário que está no meio dessa pilha aqui e você precisa de algum benefício. Provavelmente você não vai conseguir encontrá-lo, né? Arquivo não é lugar de moto, não é lugar de gasolina, não é lugar de caixão. Nessa visita aqui tinha 3 caixões também, era um arquivo morto mesmo. O documento ele estava literalmente... Na próxima eu vou colocar a foto do documento dentro do caixão, assim. Aqui a gente vê traças, baratas fazendo a festa aí. É um apartamento de uma barata, essa caixa de arquivo. Ela morava no 5º andar da prateleira. Aqui também é bem engraçado, porque é do lado de uma caixa d'água, ali onde é verde e branco, é uma caixa d'água, né? Isso daqui é em cima de um prédio público, assim, aí foi feito ali um sótão meio provisório. O risco de cair, além de todos os outros riscos, ali tem uma telha quebrada, então toda vez que chove em cima ali daquela estante, mas cada vez que o servidor tem que entrar ali em cima daquele patamar ali improvisado, além de todos os riscos ali de bactérias, riscos pulmonares, cutâneos e etc., ele também corre o risco de cair e quebrar a perna, porque foi feito de uma maneira completamente irregular. Então, isso daqui são fotos reais. A gente vê muito isso no dia a dia e isso daqui é o que a gente não quer ver. A gente quer ver outras coisas.
Aqui também a gente chegou um dia no arquivo e estava rolando um churrasco. É verdade isso daqui. Isso daqui é uma foto... Ali é um bife, que tem um botijão de gás, né? Esse arquivo ele ficava assim, completamente afastado do centro da cidade, no meio do mato, assim, era um galpãozão. Eu não vou falar qual cidade que era. Porque eu nem... Às vezes está até aqui e pega mal. Se tiver, abaixa a cabeça, faz de conta que não é com você. Mas o cidadão ele não tinha como sair para se alimentar. Então, ele ficava sozinho aqui. Eram 2 servidores que ficavam nesse espaço, é um galpão grande, assim, quase do tamanho aqui desse auditório, assim. E aí ele fazia ali a comida dele dentro do arquivo. Você imagina se pega fogo numa hora que ele está ali, porque certamente se ele come dentro do arquivo, ele deve tirar uma soneca, deve fazer ali dar uma descansada, até porque ele não tem para onde... Você imagina se tem um incêndio ou se tem uma explosão disso dentro do arquivo. Além de perder todo o patrimônio documental da cidade, ou seja, acabar com a história da cidade, também tem o risco de vida ali do servidor, né? Então, também tem todas essas questões, alguns detalhezinhos. Alimento perto de documento, não combina. O alimento, ele chama as pragas. Um botijão de gás, a gente não precisa nem falar. E sim, ó, as traças comem os documentos e comem muito os documentos. Aqui é um estágio avançado, então, de ataque aí de agente biológico. As imagens que a gente quer ver, também existe o lado A da coisa. Aquele lá foi o lado B. Mas a gente também encontra arquivos assim, né? Então, você vê arquivos top. Aqui é um iconográfico. Aqui é um arquivo só de fotografias de uma prefeitura. Então, é um outro nível. Tudo catalogado, tudo dentro de embalagens neutras. Seguramente, aquela fotografia que é do final do século passado, aliás, do século retrasado, aquele negativo de vidro, aquele negativo antigo que a gente tinha lá nos anos 80, anos 70, que a gente usava bastante, vai estar disponível daqui a 200 anos num arquivo desse. Se o neto de vocês, o bisneto de vocês for fazer uma pesquisa dentro de um arquivo desse, ele vai encontrar a sua fotografia lá. Arquivos organizados. Aqui, por acaso, já que você falou que é agente, sim, é Sorocaba, que tinha uma situação muito crítica antes dessa. Então, a gente até colocou a foto porque saiu de uma situação bastante precária, de estantes de madeira, caseiras, organização cheia de detalhes, e daí chega num nível bastante razoável de organização. Um outro arquivo municipal, impecável a limpeza, impecável as condições ambientais. As estantes foram produzidas pela própria administração, pela própria serralheria municipal, com diversos cuidados, foram pintadas com tintas automotivas. Você vê assim que a criatividade do servidor também ela ajuda bastante. E ela tem 2 níveis a mais de carga. E aqui do pé direito era alto. Então você vê que é impecável. Esse arquivo intermediário é impecável. Esse daqui é de Franca. Esse daqui é o de Barueri, né? É o arquivo do Reginaldo, muito parecido com o arquivo do Caian, só que o do Caian é bem maior, assim, né? A Campinas é bem mais antiga. E arquivos deslizantes são muito bons para pequenos espaços, mas também tem várias observações. Você não pode colocar um arquivo deslizante sem fazer um trabalho prévio de preparo na sua estrutura. Você vai afundar, você vai gastar uma fortuna, é muito mais caro, e você não vai conseguir utilizá-lo, porque ele com certeza vai afundar o solo. Feito essa exposição, eu deixo a minha penúltima tela aqui para vocês, que é um convite para o 20º Encontro Paulista de Gestão Documental e Acesso à Informação, que vai ocorrer no dia 13 de novembro, no município de São Caetano do Sul. Né? Temos aqui os colegas de São Caetano, que estão ali naquela pontinha que serão nossos próximos anfitriões. Já agradeço a oportunidade de poder estar utilizando a estrutura do município de vocês. E as inscrições serão realizadas com o mesmo login e mesma senha que vocês fizeram para agora. Então, serão novamente realizadas por meio da Escola de Contas Públicas.
aproveito a oportunidade para dizer para vocês que as declarações de presença hoje, elas serão enviadas por e-mail para vocês. Nós vamos depois, retornando amanhã, a gente já vai verificar quem veio e quem não veio dos inscritos. Vamos mandar essa informação para o pessoal lá do Tribunal de Contas. Eles vão disparar lá no sistema deles e vocês vão receber uma declaração digital. Então, com assinatura digital e etc., no e-mail de vocês. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato conosco ou diretamente com a Escola de Contas Públicas, mas vocês também vão precisar do mesmo login e senha que vocês cadastraram a inscrição. E encerro a minha fala, né, para também não passar para o horário da próxima palestra, né. Meu lado alemão prevaleceu aqui, ó, eu tinha que terminar 10h50 e eu vou terminar exatamente 10h50. Deixo aqui o nosso contato. Estamos à disposição nesse telefone e nesse e-mail. Fiquem à vontade para qualquer dúvida de gestão documental e acesso à informação. Inclusive, se vocês anotaram alguma coisa, achei aquele item do guia interessante e quero saber um pouco mais. Se vocês quiserem fazer uma reunião de 2, 3 horas com a gente sobre um ponto específico, portal de transparência, a gente está lá para recebê-los, tá bom? Obrigado, boa continuidade do evento e até breve. Muito obrigado, Igor, pela palestra. E para proferir a segunda palestra do dia, a elaboração do plano de classificação e da tabela de temporalidade de documentos do Poder Legislativo Municipal, atividade meio, chamamos agora os palestrantes, senhora Camila Brande de Souza Bentes, diretora técnica do Departamento de Preservação e Difusão do Arquivo Público do Estado, e senhor Reginaldo da Cruz Costa, coordenador da CADA e da Divisão de Documentação e Arquivo da Câmara Municipal de Barueri. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a oportunidade pelo convite de estar aqui hoje, nesse momento, conversando sobre esse trabalho que a gente vem fazendo há algum tempo já, né, Reginaldo? E hoje a gente tem conhecidos, amigos, colaboradores de tanto tempo já. Quem me conhece sabe que eu tenho filhos gêmeos e hoje eu estou sentindo que eu estou passando de novo por essa experiência de ter um filho gêmeos, né? Meus filhos são o guia da transparência municipal e o plano de classificação e tabela de temporalidade das câmaras municipais. Quando, o ano passado, o Padula me convidou para assumir o desafio de trabalhar no departamento de gestão trabalhar no Departamento de Preservação e Difusão do Acervo, eu topei o desafio, mas tinha uma condição, né, que eu gostaria de continuar colaborando com a conclusão desses 2 trabalhos que são tão importantes para os municípios e foram construídos com muita dedicação para ajudar vocês. E nessa experiência incrível, a gente brinca que quem já saiu do CAM sempre fala que a gente sai do CAM, mas o CAM não sai da gente. Então, é um prazer estar aqui participando desse duplo lançamento, embora vocês não estejam recebendo hoje os 2 livros publicados, mas os 2 estão no prelo, estão sendo burilados para ficar mais bonitinhos e irem para a gráfica. E essa fala, então, não poderia ser de outra forma
que não a que foi todo esse trabalho, né? Em parceria ombro a ombro aqui com o Reginaldo, que é esse grande parceiro da Câmara de Barueri. Então, a gente vai dividir a fala hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo geral da elaboração desses dois instrumentos, o plano e a tabela, e o Reginaldo vai contar para vocês um pouquinho essa experiência próxima da realidade de vocês, que é de estar na Câmara e, internamente, assegurar o desencadeamento e a construção desses trabalhos. Então, eu inicio aqui com uma primeira explicação, né? Por que a gente resolveu, então, elaborar esse plano e essa tabela? O bacana da relação com os municípios é esse diálogo, né? Acho que toda a história de construção do Centro de Assistência aos Municípios passa um pouquinho por isso. É da relação com vocês, da demanda que vocês vão nos trazendo, que a gente vai identificando os próximos passos, os próximos instrumentos que a gente tem que realizar. E, depois que surgiu a Lei de Acesso à Informação, em 2011, o volume de atendimento a câmaras municipais, que era muito diminuto, assim, era quase insignificante, começou a crescer muito. E a gente começou a perceber no CAN que não tínhamos subsídios específicos para câmaras municipais. Então, a gente começou a desenvolver minuta de criação de arquivo para a realidade da Câmara, minuta de regulamentação da lei de acesso, e chegamos nesse momento de um instrumento modelo de plano de classificação e tabela de temporalidade. Então, surgiu a ideia de construir esse subsídio também para o Legislativo Municipal. Esses dois instrumentos são fundamentais, são os grandes pilares sem os quais a gente não faz gestão documental em lugar nenhum. Então, vou pedir licença aqui para quem já conhece um plano e uma tabela, para explicar rapidamente o que é um instrumento e o que é outro, para que todo mundo acompanhe e fique na mesma página, né? O que é, então, o plano de classificação? É um levantamento exaustivo de todos os documentos que uma instituição produz, recebe e acumula no exercício das suas atividades. Mas o plano não é uma relação alfabética simples desses documentos. No plano de classificação, a gente linka cada um dos documentos à atividade que o gerou. E por que isso é importante? Porque, para a gente entender esse documento e poder avaliar, identificar qual é o valor desse documento, a gente tem que entender para que ele foi produzido. E quais são os outros documentos que foram produzidos junto com ele naquela atividade. Só assim a gente vai conseguir, com segurança, identificar esse documento eu posso eliminar. Por quê? Existem outros nessa atividade que já recuperam aquela informação, então eu posso enxugar essa massa documental, né, emagrecer proporcionalmente, sem eliminar informações que eu preciso preservar. E o que é, então, a tabela de temporalidade? É nada mais, nada menos que pegar cada um dos documentos que a gente identificou em cada uma das atividades, em cada uma das funções de uma instituição, seja ela a prefeitura, a Câmara, ou mesmo de uma empresa, e fazer um estudo. Para cada um dos documentos, eu tenho que identificar por quanto tempo aquele documento fica aberto e tramitando, né? Qual é a vigência daquele documento? Por quanto tempo ele fica na fase corrente, que ele tem que ficar ali junto com o produtor? Por quanto tempo eu tenho que guardar, porque aquele documento encerra algum valor de prescrição, precaução, tem alguma informação probatória que vai justificar a guarda dele no prazo intermediário. E, depois de cumprido todos esses prazos, eu posso eliminar ou ele tem algum valor que justifica a guarda de forma permanente, né? Permanente a gente é para sempre mesmo. E, para cada um dos documentos, a gente levanta a legislação que justifica a guarda ou a produção do documento e alguma observação que seja relevante para compreender a vigência ou aquela informação. Então, nós, no Arquivo do Estado, somos um órgão do Executivo e, então, temos uma maior facilidade de compreender a dinâmica e as atividades de uma casa executiva. Quando a gente optou por elaborar a tabela do Legislativo, a gente necessariamente precisaria de um parceiro para poder nos aproximarmos dessa realidade, fazer uma imersão, ter a mediação dessa parceria para a gente poder entrar nos setores de uma Câmara. E
Parceria foi super produtiva, e eu não canso de agradecer, com a Câmara de Barueri, na figura do Reginaldo, né? Foi especialmente importante porque o Reginaldo, lá na Câmara, ele é do Departamento de Documentação, já estava numa iniciativa de elaborar um plano e uma tabela. Então, já tinha um trabalho e o nosso esforço foi um ao encontro do outro, né? A Câmara aderiu ao projeto, então houve um apoio, né, do presidente, que respaldou a abertura das portas de todos os setores para a gente trabalhar. E uma coisa bem bacana é que a Câmara tinha passado por uma certificação ISO e certificação SA 8000, que já é um amadurecimento da casa, porque esse processo exige uma reflexão sobre a produção documental, sobre os procedimentos. Então, foi um conhecimento acumulado que foi agregado a essa novo olhar sobre a documentação. Mas a parceria não foi só com a Câmara de Barueri. Na verdade, esse trabalho foi muito rico. A gente teve a parceria de outras 12 câmaras, né, Reginaldo? No total, foram 82 colaboradores. Então, a gente agradece também a todas elas, Araçatuba, Araraquara, Araras, que se juntou a gente mais na fase final da tabela meio, né? Bauru, Campinas, Guarulhos, Limeira, também mais na fase da tabela meio, Miracatu, Piracicaba, Registro, São Paulo e Sorocaba. Então, por diversos momentos, a gente conversou, discutiu, trocamos ideias, testamos a organização do plano de classificação, eles colaboraram com informações. Então, foi um processo muito rico e muito interessante. Na minha fala, eu vou falar um pouquinho de como que a gente elaborou esses instrumentos e esse construir desse processo. E o que eu vou contar aqui, eu gostaria que vocês ouvissem, pensando que é um pouquinho o processo que vocês vão ter que passar na casa de vocês. Então, uma primeira questão que se coloca quando a gente vai elaborar um instrumento de gestão é por onde começar. E aí surgem inúmeras dúvidas. Por onde a gente começa? Pelos documentos das áreas administrativas ou pelos documentos da área legislativa? Existe um modelo? Qual que é a melhor estratégia? Eu vou partir do modelo ou eu vou fazer o levantamento e depois eu comparo com o modelo? Qual área que a equipe que está envolvida no projeto de elaborar os instrumentos tem maior domínio? Isso vai ser determinante? É melhor que eu escolha uma das duas áreas que eu tenha maior conhecimento e maior trânsito? Essas questões nós nos fizemos também no início do projeto, e a gente tinha a seguinte situação. Nas atividades meios, nós tínhamos uma hipótese a testar. Nós temos um trabalho do qual eu participei lá no início dos anos 2000, de elaboração do plano e da tabela das atividades meio do governo do Estado de São Paulo. Então, é um modelo da administração estadual, do Executivo Estadual paulista, aprovado por decreto, então tem todo um respaldo legal, jurídico, dos prazos praticados ali. Ela vem sendo aplicada desde 2004, então já há uma segurança e um teste, né, bastante que respaldava esse modelo. E algumas prefeituras estavam utilizando a tabela do Estado como ponto de partida para elaborar sua tabela de prefeitura. Então, a gente tinha a seguinte hipótese: será que dá samba a gente partir de uma tabela de um executivo estadual, partir um pouco daquele levantamento, daquele plano de classificação, para fazer uma tabela de temporalidade para um legislativo municipal? E nas atividades fins, o que a gente tinha? A gente pesquisou, claro, várias tabelas, e esse estudo, né, retrospectivo é muito importante, mas a gente chegou à conclusão que a gente deveria partir do zero, para construir na metodologia tal qual a gente ia construir a tabela meio. Por qual que a gente começou? Por onde já tinha um atalho, né? Então, vamos ver se essa hipótese funciona. Aí, eu vou, na questão de definir estratégia, depois aproveito para comentar. A gente começou com a meio, então a gente fez uma primeira rodada do trabalho, a gente fez as entrevistas para validar os documentos, e aí a gente deixou aquilo decantando, surgiram várias dúvidas, a casa precisou de um tempo para ir processando aquelas informações. Então, nós fomos atacar a elaboração da atividade fim,
E aí, só depois que ela ficou concluída, a gente voltou para a atividade meio. Então, essa sensação que é muito comum no processo, putz, eu adotei uma estratégia e está dando errado, não desistam, porque é só no processo que a gente vai achando o caminho das pedras. Então, vou falar rapidamente da FIM, que a gente já apresentou num outro evento, em 2015, está publicada, tudo, para quem não conhece, então eu vou aproveitar a oportunidade e depois eu retorno para a tabela meio. Na atividade FIM, a gente tinha uma segunda dúvida. A área legislativa ela é muito simplificada, assim, não existe uma estrutura muito complexa. A gente tem os órgãos colegiados, a mesa diretora, tudo acontece ali no plenário. Então, a gente ficava pensando, será que a gente, na atividade FIM, no legislativo, vai ter só uma única função, a função legislativa? Mas aquilo não colava, sabe? A gente não conseguia ver que os documentos se organizavam num único guarda-chuva e estava um incômodo. Então, estudando o regimento interno da Câmara de Barueri, a gente tomou contato também com a publicação do professor Mair Godoy sobre o regimento interno de uma Câmara Municipal. E aí, nesse trabalho, ao ele discorrer sobre o regimento, foi acendendo uma luzinha, né, para a gente, porque ele começa a discorrer sobre as funções de uma Câmara Municipal. E aquelas funções foram, então, se desenhando bem claramente para a gente, e foi daí que a gente tirou a base para a reflexão e elaboração do plano das atividades fins de um poder legislativo municipal. Nós ficamos, não sei se dá para ler, com 7 funções na atividade fim. Então, instalação do governo local, estruturação e funcionamento dos órgãos colegiados, a função 2, constituinte, que é aquele momento de elaboração da lei orgânica do município, do regimento interno. A função legislativa ficou circunscrita ao processo da feitura das leis, né? Então, toda a parte de elaboração das leis mesmo. A função 4, a função de fiscalização, julgamento e controle político-administrativo, então, aí as CPIs, a aprovação das contas. A função 5, assessoramento ao Poder Executivo, então, essa relação da Câmara com a Prefeitura. A função 6, que é a função integrativa, que é a relação da Câmara com a sociedade. Aqui estão as atividades de uma Câmara Mirim, de uma escola do Legislativo. A função 7, de regulamentação das atividades administrativas. A 7 é uma transição para as atividades meio já. São regulamentações que passam pelo rito do plenário, mas vão dispor sobre o funcionamento da própria casa, então, mais administrativamente, né? E, então, esse foi o plano de classificação. No total, a gente levantou 305 tipos documentais, distribuídos nessas 7 funções e alocados em 37 atividades. Esse trabalho foi publicado em 2015, né? 2015, e está disponível no site do arquivo. Na publicação que a gente vai fazer agora, vai estar a tabela fim e a tabela meio, na mesma publicação. Mas tem essa publicação parcial da atividade fim. Lá vocês têm, na página 16, a explicação desse plano de classificação, como é que a gente chegou a essa perspectiva, e também uma breve ementa sobre cada uma das funções e cada uma das atividades, que ajuda vocês a entenderem e trabalharem com esse modelo. Bom, voltando para as atividades meio, então. Nós fomos nesse atalho. Vamos ver se a tabela do Executivo Estadual funcionava. O primeiro passo metodológico para esse trabalho, partindo de um modelo, então, se vocês forem trabalhar a partir de um modelo, um pouco o roteiro do processo é esse que eu vou apresentar agora. O primeiro momento são as entrevistas para levantar os documentos. Então, como que a gente fez isso? Partindo do rol de documentos da tabela meio, modelo, a gente marcava a reunião com as áreas. Então, hoje a gente vai discutir a elaboração da folha de pagamento. Então, a gente identificava quem cuidava disso na Câmara, pegava aquela parte da tabela e ia conversar no setor. O que a gente pergunta nessa entrevista? Vocês produzem esse documento? Né? O documento é documento da tabela modelo. Sim, não. Com qual nome? Esse nome? Outro? Você acha que esse nome aqui é melhor do que o seu? Por quanto tempo vocês usam esse documento? Qual é a finalidade dele?
Por quanto tempo você acha que a gente tem que guardar esse documento? Esse prazo que tem aqui na tabela modelo atende? Você acha que ele está resguardando todas as questões que ele envolve? E essa destinação atende? Existe alguma legislação específica do município de vocês que disponha sobre essa documentação, algum pedacinho do regimento, algum pedaço do Estatuto do Servidor? E a gente ia complementando. Aí, aqui, o Inarelli não está presente ainda, né? O palestrante da tarde, ele tem uma publicação e uma fala que ele faz de preservação. Ele construiu os 10 mandamentos da preservação digital. Aí, lembrando que ele ia estar aqui, quando eu estava elaborando a tabela, eu falei, eu vou copiar e vou criar aqui os meus mandamentos. Então, eu criei 5 mandamentos de como fazer uma boa entrevista para elaborar um plano e uma tabela de temporalidade. Mandamento 1. Escolha bons interlocutores para fazer as entrevistas. Nem sempre o chefe é a melhor opção. Isso aqui é muito importante, porque você vai fazer uma entrevista no setor, normalmente o chefe vai participar. Pode participar, não tem problema. Só que, às vezes, precisa, além do chefe, de alguma outra pessoa que conheça bem a montagem dos processos, os procedimentos. Sabe aquele funcionário que tem tempo de casa, que conhece tudo, como era, como fez, como é que reviu? É esse cara ou essa moça que vocês têm que achar. E aí vai de vocês terem uma diplomacia, né? De não desagradar e melindrar ninguém, mas vocês têm que conversar com aquela pessoa. Sabe a pessoa-chave? É aquela pessoa que vocês têm que botar no jogo. Mandamento 2. Se prepare para a entrevista. Estude. Não tem nada mais terrível quando um jornalista vai lá no Arquivo do Estado e fala assim: oi, tudo bom? Vou fazer uma matéria, um documentário sobre vocês. O que essa instituição é? Claro que não vai dar muita conversa. A pessoa nem sabe onde ela foi, sabe? E a mesma coisa vale aqui. Na hora de entrevistar, pega a tabela modelo, um bom plano de classificação. Quando você olha, você vê como a casa funciona. Então, pega o plano modelo, estuda aquela atividade, entenda, leia a ementa, entenda quais são os documentos que estão ali. Se puder, se for uma coisa, sei lá, de RH, dá uma lidinha no estatuto, no regimento naquele tópico. Se prepare para você poder dialogar com o seu entrevistador. Mandamento 3. Explique o que é o trabalho. Não gere pânico. E gera pânico. Então, na elaboração da tabela meio do Estado, a gente teve várias situações assim muito constrangedoras ou curiosas, porque a gente ia no setor e, diversas vezes, a gente precisa acessar o documento para ver, assim, para ajudar a ler, ajudar a ver qual é o tipo de documento, entender o que aquele documento faz. E as pessoas acham que a gente está auditando, que a gente está fiscalizando. As pessoas ficam com medo, falam, eu não vou falar se pode eliminar ou não, mas nem morto. Porque depois você vai eliminar e vai falar que fui eu que falei, que mandei eliminar. Então, explique o que você está fazendo ali, que esse trabalho vai passar por uma oficialização, que a área jurídica vai se manifestar, que essa pessoa que você está só colaborando com uma etapa do processo do trabalho, que isso vai ser construído junto, que vai ter uma segurança, conta que o modelo já tem um respaldo legal. Senão, você não vai conseguir a colaboração dessa pessoa. Mandamento 4. Tenha certeza de quais informações você precisa levantar. Não é só um bate-papo. Então, aquilo que eu fiz o roteirinho na tela anterior, produz, não produz, com que nome, com que prazo, você tem que ter bem claro as informações que vocês têm que extrair dessa conversa. Senão, a gente vai passar a tarde inteira conversando sobre como faz a folha de pagamento, vocês vão até entender, mas não vão ter registrado, e aí eu parto para o 5º e último mandamento, anote. Você não vai lembrar de tudo depois. Então, vocês podem partir da tabela modelo, criar colunas ao lado dos documentos, uma para cada uma daquelas perguntas. Produz? Sim, não. O prazo está bom? Sim, não. Qual o nome que você usa? Que aí você vai transformando a tabela modelo num formulário para levantar as informações. Senão, para processar isso tudo depois, fica bem complicado. Quais os outros passos? Depois de feitas as entrevistas, vocês vão ter que processar, vão ter que estudar a legislação para ver o melhor nome, identificar os prazos. Quando tiver uma versão pronta, volte à área.
Convide outras pessoas a participar dessa reunião de retorno para ver se as pessoas se enxergam naquele instrumento. Né? Elas têm que se enxergar ali, quem trabalha naquele setor. E essa validação é muito importante. Envolva o jurídico desde o início. Imagine vocês são do jurídico, por exemplo. Você está lá, de repente, você recebe um processo desse tamanho, com um instrumento final desse tamanho, com 600 e tais documentos, 800 e tais documentos, dizendo esse elimina, esse guarda, esse elimina, esse guarda, esse elimina, esse guarda, e fala, jurídico, aprova aí, para mandar fazer o ato que aprova aquele documento. Não vai sair, o jurídico vai ficar receoso, assim, é bem complicado. Então, é importante envolver nas comissões de avaliação, isso vale para a prefeitura e para a Câmara, viu, gente? Que nem o Igor falou, todo esse processo vale para independente de qual casa que vocês estejam. Envolva o jurídico desde o início, porque ele vai acompanhando, ele vai vendo a documentação do processo, e aí fica muito mais tranquilo. Né? Nas comissões, a gente sempre recomenda que tenha a área do jurídico. Então, a comissão tem que ser atuante e o jurídico também. Ao final desse processo, na atividade meia, então, a gente chegou também em 7 funções. Eu vou dar um zoom aqui. A função a função 11, então, a gente optou por... as primeiras funções seriam as da Casa Legislativa, né, da função legislativa, e depois, ao final, as da atividade meio. Mas isso não tem regra. Tudo junto vai ser a tabela da Câmara de vocês. Então, independente por onde começar a numeração. A função 11, organização administrativa, que compreende a parte de organização jurídica, planejamento das ações, os controles, a parte de secretaria, de gabinete, apoio aos compromissos oficiais, a publicidade, a gestão dos sistemas normativos. Essa função 11, subfunção 11.4, não existe na tabela do Governo do Estado. Ela foi inteirinha incluída agora, porque é toda a documentação reunida no processo da certificação ISO e da SA 8000. Então, todas as câmaras que participaram, já passaram por uma certificação, vão encontrar os documentos da gestão sistêmica nessa subfunção. Se vocês não passaram ainda por uma certificação, pode ser que vocês eliminem por completo essa subfunção. Então, é uma subfunção nova dos documentos da certificação. Comunicação institucional é a função 12, que compreende assessoria de imprensa, cerimonial, relações públicas, promoção de eventos ou cerimônias, publicidade, propaganda institucional, produção editorial. A função 13, gestão de recursos humanos, é a maior função, com o maior volume de documentos, que vai desde o planejamento e formulação das políticas de RH, seleção e desenvolvimento, a parte de expediente, controle de frequência, pagamento, segurança e medicina do trabalho e promoção e desenvolvimento social dos servidores. A função 14, a gestão de bens materiais e patrimoniais, então, as compras, as contratações de serviços e obras, controle dos bens patrimoniais, almoxarifado e dos transportes internos. Função 15, gestão orçamentária e financeira, desde a parte do planejamento até a execução orçamentária e financeira. Função 16, a gestão de documentos e informações, a parte de comunicação administrativa, gestão de TI e promoção do acesso à informação. Nessa função 16.3, uma subfunção nova, também que agregou a revisão da tabela meio do Estado agora, que são os documentos decorrentes da regulamentação da lei de acesso. Então, o pedido SIC, o recurso, toda essa documentação que é gerada nesse trabalho. E a 17, por fim, gestão de atividades de apoio. Então, a parte de conservação, manutenção, vigilância predial e de equipamentos, serviços de copa, cozinha, reprografia e telecomunicações. Então, esse é o plano e a tabela das atividades administrativas de uma Câmara. No total, acho que o número está errado, né, Rê? São 633 tipos documentais, distribuídos nessas 7 funções. As funções foram subdivididas em subfunções para organizar melhor as atividades. São 27 subfunções e 96 atividades.
Assim como a gente fez com a tabela da área fim, o plano da atividade meio também acompanha, na publicação vai constar isso, uma breve ementa sobre cada uma das funções e subfunções, para que vocês entendam bem aquela, né, antes de dar entrevista, então leia a ementa, leia os documentos, para entender um pouquinho daquele métier que vocês vão conversar naquela tarde. Um outro instrumento bastante importante que acompanha o plano e a tabela, que tem igual importância, não dá nem para dizer que ele é complementar, né, de tão importante que é o índice. O índice, ele traz todos os documentos que estão no plano, em ordem alfabética, mas não só isso. Então, os documentos em ordem alfabética, remetendo ao código, e aí você olha o código e acha o documento na tabela. Então, é uma forma de acesso. Então, a pessoa está lá com um documento no arquivo que ele quer ver por quanto tempo ele tem que guardar. Aí ele tem lá, por exemplo, um processo de aquisição. Aonde na tabela está esse documento? Então, ele vai no índice, acha, vê o código e aí encontra na tabela para achar a temporalidade. Mas o índice, como eu disse, não é só os documentos em ordem alfabética. Ele é muito rico e ele deve ser feito não ao final do processo de trabalho, mas ao longo de todo o trabalho. Porque todos os nomes que as pessoas conhecem o documento, usam, que a gente vai até não utilizar, porque vamos adotar um nome padrão, ele deve ser anotado para a gente criar entradas novas no índice. Então, ele vai trazer a cultura administrativa antiga e fazer a ponte para o nome do documento padronizado. Então, por exemplo, tem uns que chamam processo de compra, outros chamam processo de aquisição. O que a gente vai usar na tabela? Processo de aquisição. Mas eu vou criar uma entrada no índice ali, processo de compra, e vou usar essa palavrinha, esse comando, use processo de aquisição e o código de aquisição na tabela. Outro tipo de comando que a gente usa no índice, pedido de compra, integra processo de aquisição. O que é esse integra? Alguns documentos que compõem os processos, a gente colocou na tabela, porque as pessoas podem procurar aquele documento e não achar. Não achou o pedido de compra, mas aí ele vai ver que ele está integrando o processo. Se ele integra o processo, ele segue o prazo do processo. O índice traz também a permutação, né? O que a gente faz? Pega o nome do documento, por exemplo, balancete de material de almoxarifado. Aí a gente vai desdobrando esse nome para que a gente tenha múltiplas entradas para o mesmo documento. Assim, a gente forja entradas por assunto, sem ter que ficar imaginando, só desdobrando o nome do documento. Então, para o mesmo documento, a gente vai criar a entrada. Almoxarifado, vírgula, balancete de material de, e o código dele. Então, você for lá, é um documento de almoxarifado, vai lá no A, vai achar e vai identificar qual que você precisa. E outra entrada para o mesmo documento, balancete de material de almoxarifado, vírgula, balancete de. Então, o que acontece? Permutando, a gente cria várias entradas para o mesmo documento. Então, lá no assunto material de almoxarifado, eu vou poder ver diversos documentos sobre esse assunto. Aí eu acho qual é o documento que eu quero daquele assunto. Deu para entender um pouquinho, sim? É uma porta de acesso e a ponte para essa cultura antiga e a cultura padronizada. Bom, minha fala de apresentação dos instrumentos é essa. Eu gostaria de agradecer também ao Júlio, que está ali, que ficou colaborando conosco nessa revisão toda da tabela, e passar a palavra para o Reginaldo, que vai falar um pouquinho como é que foi esse processo na Câmara de Barueri e detalhar algumas questões para vocês. Nós encerramos aqui a transmissão ao vivo da palestra e você fica agora com a transmissão normal da TV Câmara Campinas com toda a nossa programação. Um bom dia. TV Câmara Campinas.